Paz do Senhor, Janiele. Pai do Senhor. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Janiele? Amém, dá pra ouvir bem. Glória a Deus. Você tá ao vivo no Facebook. Amém, glória a Deus. Tá? Já vamos dar início. Se puder, abra a câmera de vocês. Todo mundo abrir a câmera hoje. Amém. Pega a Bíblia. Eu abro, tá? Pega a sua Bíblia, tá bom? Se quiser pegar, pega alguma caneta para fazer algum tipo de anotação, claro, se quiser. Isso aí é. Amém. E nós vamos aqui meditar na palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Janiele, você já pode estar lendo a palavra inicial, tá bom? Abra a Bíblia aí para você ler a palavra inicial e você discorre um pouquinho sobre esta palavra, tá bom? E logo em seguida você entra na oração, tá? Mas antes eu vou fazer uma oração aqui agora, tá bom? Para estar apresentando esse culto de ensino nas mãos do Senhor da Glória. Amém? Amém. A palavra tem que ser a de Neemias ou qualquer outra? Não. A campanha de Neemias já acabou já. Agora nós estamos só o culto normal agora, tá bom? Nosso irmão Marcelo Pinheiros, Pai do Senhor, meu amado. Irmão Marcelo, Deus abençoe a sua vida, você está aí. Eu quero pedir para você, Marcelo, se o áudio está chegando bom para você aí, o áudio, dá o ok aí, ou então fala se o áudio está ruim. Escreva alguma coisa para mim aí, filho, em nome de Jesus, tá bom? Nosso irmão Marcelo que está aqui na plataforma do Facebook. Janiela vai se preparando aí que eu vou já fazer a oração inicial para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Amém. O amém é um ok. Marcelo, o áudio tá legal? Não está muito alto, não está muito baixo? O áudio está chegando legal para você? Isso é importante, o áudio. O mais importante da transmissão. Tá ótimo. Tá bom para você, né, Janiela? Tá. Marcelo, dá um ok para mim. O áudio tá bom? Você tá ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Ok, obrigado, Marcelo. Compartilha essa live aí, Marcelo, você pode estar compartilhando ela, tá bom? Já compartilha no seu estado, compartilha no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, porque eu creio que o Senhor vai falar com outras pessoas também, assim como vai falar conosco. Então, vai aproveitando aí, vai compartilhando essa live. A paz do Senhor Jesus amada,
que acabou de chegar aqui pelo aplicativo Meet. Nós estamos aqui pela plataforma aplicativo Meet. Irmãos, hoje eu quero que todo mundo abra as câmeras, tá bom? Quero que todos vocês abram as câmeras de vocês, tá? E deixar entrar mais pessoas aqui. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do tema, é só levantar a mãozinha, terminando a fala, eu vou dar a oportunidade para fazer a pergunta. Isso é muito importante, pois nós estamos no estudo de ensino da palavra, tá? Onde a gente vai conversar, onde a gente vai discutir algumas coisas, né? Tudo com o propósito de trazer mais crescimento para a nossa vida espiritual. Amém, Mara? Então, todos vocês abram a câmera de vocês, tá bom? Claro, se quiser. Se não quiser, também não tem problema. Não são obrigados, tá bom? Vou orar, Janiele, logo em seguida. Você já lê a palavra, discorre ela um pouquinho, tá bom? E a nossa irmã Mara. Mara, você sabe louvar? Hino da harpa? Amém. Não sou muito boa de voz boa, mas eu sei. Tá bom. Então vamos fazer assim. Janiele, você está me ouvindo, filha? Amém. Eu vou fazer a oração aqui. A Mara, ela lê a palavra inicial e discorre um pouquinho. Não, lê a palavra inicial não. Você canta o louvor da harpa, tá bom? 2 louvores da harpa. Eu vou orar, você canta 2 louvores da harpa. Logo em seguida a Mara lê uma palavra, discorre um pouquinho e já entra em oração. E assim as pessoas que vão entrando, vai dando oportunidade até a hora da gente entrar no estudo, no ensino da palavra. Amém? Ok? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pela Tua graça e infinita misericórdia, entro na Tua gloriosa presença neste dia de hoje, meu Deus, meu Pai, que o Senhor preparou para mais uma vez nós fazer menção da Tua poderosa palavra. Pai, neste momento, Senhor, eu venho pedir perdão por todos os pecados que tenho cometido, pois sou um pecador, meu Deus, falho, Senhor. Meu Deus, neste momento aqui de oração, meu Deus, eu suplico a Tua misericórdia. O Senhor que é conhecedor do meu coração, o Senhor que é conhecedor do meu lar, da vida da minha esposa, da vida do Nicolas, que aqui se encontra. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que quando, meu Pai, nós nos dirigimos, nos colocamos, nós buscamos ao Senhor, logo se inicia uma batalha espiritual muito grande. A fúria de Satanás com o propósito e com o objetivo de impedir o nosso progresso, o nosso crescimento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, neste momento eu já posso aqui sentir, meu Deus, algo maligno. Sim, Senhor. Meu Deus, Satanás já se levantando para impedir a ministração da Tua palavra, pois é pela palavra que vem a libertação. É tudo que Satanás não quer, é que pregue a Tua palavra, mas pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a ação das trevas, sim, obra de magia, trabalho, meu Deus, renovado de contínuo, contra a minha vida, contra a minha casa, a vida da minha esposa, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta live. Em nome de Jesus Cristo, vai destruindo neste momento toda a operação do erro, toda a manipulação de Satanás, todo levante na nossa mente para não compreender a Tua palavra. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 4, 3 e 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus, a imagem do Senhor Deus. Meu Deus, o espírito de incredulidade tem tomado a mente de muitos, ó Pai, e esses seguem, meu Deus, adormecidos, seguem, meu Deus, um curso, meu Pai, de morte, mas a Tua palavra está sendo pregada, nós estamos orando, a Tua igreja está clamando para que o Senhor venha salvar, libertar, Senhor, meu Pai, arrancar, meu Deus e meu Pai, o espírito de zumbis, sim, ó Pai, espírito de zumbis que toma conta da mente do homem e leva o homem, meu Pai, a andar, Senhor, desapercebido, sem direcionamento, achando que está vivendo e aproveitando a vida, mas na verdade está morto. Mas pelo poder da pregação da palavra, o Teu espírito neste momento está trabalhando, o Teu espírito está se movendo, o Teu espírito, Senhor, meu Pai, está trabalhando neste momento, enquanto nós estamos aqui, meu Deus, fazendo menção da Tua palavra. O Senhor está movendo, o Senhor está salvando, está libertando. Oh, glória a Deus, aleluia, Pai, bendito seja o Teu santo nome, rompendo neste momento toda a cadeia maligna, toda a opressão, espírito do vício, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.
Cristo, toda iniquidade, Pai, vai visitando neste momento a terra, a visitando a nação, a visitando nossos lares, a visitando a nossa parentela, a visitando a vizinhança, esses condomínios que está na minha volta, aí entrando em cada apartamento. Oh bendito, ó Pai, seja o teu nome glorificado, exaltado, seja o Senhor da glória. Entra, Senhor, em cada apartamento, ai meu Pai, desbaratinando o adversário, arrompendo neste momento toda obra maligna, que Satanás venha cair por terra, que a seta maligna caia por terra. Meu Deus, em nome de Jesus, a palavra de maldição venha ser destruída. Meu Deus, eu apresento nas tuas mãos esse culto de ensinamento. Usa nossas vidas, cada um que vai ter a sua oportunidade, usa com poder e graça, pois se o Senhor não fizer, quem pode fazer? Estenda as tuas mãos, a visitando, meu Deus, a tua serva Janiele, a nossa irmã Mária, a visitando, meu Deus, em nome de Jesus, a Júlia, o Cleito que aqui se encontra, a visitando o teu servo, aí dando crescimento, opera de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, amém e amém, amém, meus irmãos, glória a Deus. A Janiele já está com a oportunidade, amém? A Janiele já está com a oportunidade, levantou a mãozinha, a Janiele. Pode falar, Janiele. Amém. É você agora que louva os louvores, depois a nossa irmã Mara lê a palavra inicial, discorre ela um pouco, depois já pode passar a oportunidade para o Cleito, a Júlia, acho que é a Júlia que está aqui, não dá para ver o nome completo, acho que provavelmente vai louvar, faz tanto tempo que ela não louva, seja bem-vinda, amém? Está com a oportunidade, Janiela, em nome de Jesus. O nosso irmão Marcelo Pires está conosco também aqui. Deus abençoe o Marcelo. É um amigo. Para a glória de Deus, seja bem-vindo. Amém? Janiela. Amém. Vamos louvar o hino da harpa de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de todos. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me Suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Aleluia, glória a Deus. Fala-me cada Dia, sempre em eterno tom. Ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua aleluia, Jesus. vontade e a tua santa graça. Deixe-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente
honra. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Vencedor para sempre, livremente vou. Fala-me cada dia, sempre eterno no dom. Ouvir tua voz eu quero, neste mesmo som. Amém, glória a Deus. Glória a Vamos cantar o Jesus. louvor de número Bendito seja o Senhor da glória. 245. Olha! Não! Mãe! Janiele? Eu fui lá falar pro menino desligar o microfone. Ah, tá. Ah, já voltei. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Vamos louvar o louvor de número 15, tá? Oh, quão cego andei e Perdido andei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus. Foi aí pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Fechado. Foi na cruz, Onde um dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus. foi ali pela fé. Amém, meu amado. Meus olhos abri. Amém, Marcelo. Vamos estar orando depois também. Me alegro em sua Vai colocando os pedidos de oração aí e a gente vai orar no final da live. A gente vai levantar uma oração e apresentar as pessoas que colocar aí o pedido de oração, tá bom? a sofrer lá na cruz. Pra salvar um tão pobre pecador.
Foi na cruz, Foi na cruz. Que onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro Em sua luz. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, amém? Amém. Nós vamos ler lá em Romanos 8. Amém? Glória a Deus. Nenhuma Amém. condenação. O pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, pouca e pessoa no está tocante ao participando. pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Amém, meu amado. Mas os que Tá com inclinam para o Covid? Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Vamos mas orar depois, o Marcelo, do por ela, tá bom? Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não Amor, estáis na carne, a Kemi mas vai no entrar agora na Espírito. live. Se Nossa, de não pode fato falar? o Espírito de Pode Deus sim. habita em Vai vós, entrar agora e se na alguém live, não você tem vai o levantar uma Espírito de câmera Cristo, por ela e esse da filha tal dela. não A é filha dela dele. tá tendo até Se porém convulsão Cristo do está inferno. em vós, o É corpo tudo na retaliação. verdade está morto Só ela por começou a causa orar do com o marido pecado, dela, a menina mas o começa. Espírito é vida por Fica causa ruim. da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Glória a Deus, né? Então, aqui, né, tá falando que nenhuma condenação há, né? Porque quando a gente vem para o Senhor, né? Quando a gente vem para Jesus e Ele verdadeiramente habita em nós, né? Eu falo assim, não é somente crer, porque a gente crê e obedece e a gente vai ser transformado, né? O que roubava já não vai roubar mais, não vai ter a mesma prática. O que prostituía não vai prostituir mais. Os velhos hábitos, porque não vai mais se inclinar para as coisas da carne, né? Porque muitas vezes, igual às vezes o pessoal fala, a pessoa não sai do pecado, né? Para o drogado, a droga É a ali, Kemily? no momento, é prazerosa para a A carne dele, menininha, né? a mulher é Mas o que Kemily, ela a faz para o menininha, espírito? Então, quando ela a vai gente entrar agora na live. verdadeiramente Já tá aqui. nós nascemos de Já tá. novo, né? a menininha O dela velho chama- homem fica para trás e nós Eu vou vamos já, nos amiga, inclinar calma somente aí. para as coisas espirituais. E que Deus possa, Fica aí pra você me a cada ajudar. dia Põe o menino lá pra mais, brincar. estar trabalhando Fica nas pra me ajudar. nossas Põe esse menino pra vidas, brincar porque lá. a gente tem que perseverar todos os dias. Vou fazer Porque salada nós pra somos eles. carnes, nós somos Já pó, não é nós cedo, somos vai. falhos. Mas o Espírito de Deus, quando ele está na nossa vida, faz toda a diferença. Porque muitas vezes eu mesmo ouço as pessoas falando, mas como que até uma pessoa se escandalizou um dia? Esse pastor está falando que ele é ex-bandido, que ele matou. E peraí, tudo que ele fez. E como que ele é perdoado, né? Como que ele é nova criatura? Igual as pessoas que estão inclinadas na carne nunca vão entender isso, né? As coisas do Espírito. Mas que o Senhor possa continuar trabalhando nas nossas vidas a cada dia. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai, eu quero nesta noite, Senhor, te louvar, te agradecer, te bendizer, ó Pai, por cada vida aqui presente, Pai, por essa palavra, que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser, Pai, novas criaturas, Senhor. Ô Jesus querido, aqueles que se inclinam somente para as coisas do Espírito, Pai, que o velho homem, Senhor,
esteja morto, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer mais na Tua graça, no Teu conhecimento. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, esse ensinamento. Eu creio, Deus poderoso, que grandes coisas o Senhor fará nesta noite. Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz. Usa o Teu Filho, ó Pai, nas Tuas mãos, de maneira gloriosa, Senhor, para que nós possamos comer mais este alimento do céu, Pai. Eu quero Te louvar, Te agradecer, Te bendizer, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Que palavra poderosa, hein? Glorificado seja Deus pela vida da nossa irmã Mara, pela vida de cada um dos irmãos. Tá? Nossa irmã Débora, Pai do Senhor, já está com a oportunidade, Débora. Logo em seguida, a nossa irmã Kemily Porte está com a oportunidade, tá bom? Logo em seguida, a Débora, tá bom? A Kemily vai abrir a candela para nós fazer a oração. Boa noite, de amor. pastor. Paz do Senhor. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Amém. É a Kemily que está falando, né? Isso, pastor. É Kimberly. Há pouco tempo, eu comecei a me aproximar de Deus. Eu conheci o Victor. Ele me fez ver coisas assim extraordinárias, a sentir a presença do Senhor. E não tá fácil, pastor. Eu falo bastante com sua esposa. Minha filha tá com problema de saúde. Ela tem bronquite, desde junho ela não tinha mais crise. E hoje foi assim, foi aterrorizante para mim e pro meu marido. A gente orava bastante, assim, ela falando assim, ela fadigada e falava: tá doendo, mamãe, tá doendo. E não é só isso que tá acontecendo na minha vida, sabe, pastor? São várias coisas e o meu ponto fraco foi ela. Mas vocês têm me ajudado tanto que eu não sei como agradecer. Deus enviou vocês da minha vida, esse grupo, eles, assim, eu acompanho. Eu não consigo ficar 100% focada no grupo, porque ela demanda muito do meu tempo. Ela tem 2 anos. E agora com a bronquite, a gente descobriu que ela tem asma. E eu tenho que ficar assim, 100% com ela, sabe, pastor? Eu peço a oração de vocês hoje, para nossa casa, principalmente para a enfermidade dela. Qual o nome da sua filha? Maria Cecília. Eu faço e você. Amém. Nós vamos orar pela Maria Cecília agora. Antes da menina ter a oportunidade dela, a Débora, nós vamos orar para a Maria Cecília. Se for possível, Kemily, abre a sua câmera. Deixa eu ver a bebezinha, está nos seus braços aí, ela? A mãozinha tá aqui. Só um minuto. Vem aqui, filha. Vem aqui com a mamãe. Vem aqui. Vem. Olha aqui. Ah, coisa linda, gente. Olha o olho dela, jeito. Tá ali. Fica aqui. Deixa lá na frente. Isso Da câmera. Kemily, como é o nome do seu esposo? Ele tá aí com você? Não. Meu esposo não tá aqui. Tá. Ele tá trabalhando. Tá, então vamos orar. Vamos orar agora. Pega Amém? a nenenzinha e coloca no seu colo. Isso. Vamos orar, igreja. Amém, irmãos? Vamos orar. Fecha o microfone de quem está aberto aí, por favor. É que tem alguém com o microfone aberto. Ah, é a Kemily mesmo. Você quer orar? Você quer falar? Começa a orar, depois eu vou. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eis aí, meu Deus, esta criança, Senhor. Meu Deus, nós entendemos, meu Deus, que pelo fato da tua filha Kemily se posicionar, meu Deus, voltar a buscar ao Senhor de uma maneira diferente, Senhor. Logo as retaliações, ela vem sobre nossa vida.
Essa palavra retaliação, a gente fala muito sobre ela, mas não tem ela na Bíblia. Mas o significado dessa palavra, Senhor, é revidar, Senhor. É quando nós buscamos a presença de Deus e o mundo das trevas, Senhor, se levanta, porque Satanás não quer, neste momento, meu Deus, pelos 4 cantos da terra. É importante a gente entender isso. Satanás está trabalhando incansavelmente, meu Deus, para impedir que a humanidade venha ao conhecimento da verdade de Cristo, porque o propósito dele é fazer com que o homem se perca, é fazer com que o homem não entenda o propósito pelo qual Cristo morreu, para que não entre na salvação. Ele luta incansavelmente para impedir que a pessoa venha orar, para impedir que a pessoa venha buscar, para impedir, meu Deus, que a pessoa venha contemplar as grandezas do Senhor que já foi derramado pela graça em Cristo Jesus. E por isso, meu Deus, a tua filha está passando esse momento, mas é só um momento, Senhor. E o diabo é um ser estrategista, ele tem estratégia. Ele vai tocar nos lugares, meu Deus, onde vai provocar dor em nós, com o objetivo de fazer a gente parar, colocar, meu Deus, medo no nosso coração, porque o homem que sente medo, geralmente ele para de buscar, Senhor. Quando ele entende que está fazendo algo, que aquilo está fazendo mal para ele, a tendência é parar de fazer aquilo. Mas no caso espiritual, Senhor, nós estamos falando de algo sobrenatural. A tua filha está orando e está buscando, e olha aí, Jesus, o que o diabo, meu Deus, está fazendo. Está tocando, meu Deus, nesta criança. Mas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração. A tua filha está aí, meu Pai, diante de nós, meu Pai, no seu lar, com a sua bebê nos seus braços. Meu Deus, o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. Alcança, meu Deus, esta menina neste momento. Vá repreendendo, meu Deus, toda enfermidade. Vá repreendendo toda seta maligna. Vá repreendendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra, Senhor, contrária. Em nome de Jesus Cristo agora, meu Deus, que a mão do Senhor que está estendida sobre a vida da Kemily, a mão do Senhor é sobre a vida desta menina também, a mão do Senhor é sobre a vida do esposo, é sobre esta casa, mas a luta, Senhor, meu Deus, é necessária. Às vezes, meu Pai, a gente não entende, a gente não quer luta, a nossa natureza, meu Pai, não gosta de luta, principalmente, meu Pai, luta em lugares que a gente ama, na vida de pessoas que a gente tanto ama, mas o Senhor, neste momento, prova o coração da tua serva na terra. Deus pediu, meu Deus, aleluia, o filho amado do patriarca, meu Deus, Abraão. O Senhor pediu para ele, meu Deus, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele tanto buscou. Bendito seja o teu nome, glorificado, exaltado seja o Senhor. O Senhor, meu Deus, aleluia, pediu aquilo que tinha grande valor para o patriarca, porque o Senhor tinha uma aliança com ele, o Senhor tinha uma aliança com aquele homem, o Senhor chamou ele para um grande propósito, não é diferente com a Kemily. O Senhor levantou, ela veio essa existência para um grande propósito. Aleluia, o Senhor pediu, meu Deus, pediu Isaac para ele. Ele lutou tanto por aquele menino, mas naquele momento o Senhor só estava provando o coração dele. O Senhor pediu para ele aquilo que ele mais amava. Aleluia, para ver onde estava o coração dele. Se ele estava disposto, Senhor, a abrir mão de qualquer coisa, até mesmo daquilo que ele mais amava. Aleluia, por amor ao seu Deus. Sim, Deus provou o coração dele. Aleluia, ele passou no teste do Senhor Jeová. Ele passou no teste. Aleluia, o Senhor provou e ele passou na aprovação. Eu creio, meu Deus, que igualmente está acontecendo com esta menina, pois essa palavra não vem em vão. Neste momento, visita ela, vai dando entendimento, vai dando fortaleza para a tua filha. Meu Deus, que ela venha continuar orando, que ela venha continuar batendo na tecla, jejuando, buscando, cobrindo de oração esta criança. Meu Deus, há uma necessidade dela permanecer. Aleluia, a resistência vai ser rompida, a resistência vai ser quebrada. Aleluia, quando ela permanecer, se ela permanecer, certo é a vitória. Aleluia, é só um tempo, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor debaixo deste céu. Fortalece, meu Deus, a Kemily, em nome de Jesus, fortalece o esposo, aí abrindo as portas, tudo que está amarrado, travado na vida deste casal, desta família, em nome de Jesus Cristo, venha destravar agora, venha destravar por amor ao teu santo nome, por amor à tua graça, tua misericórdia, porque é tudo pela tua misericórdia. Meu Deus, cura esta criança neste dia de hoje, nesta noite de hoje, opera um milagre sobre a vida dela, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Kemily? Amém, pastor. Vou te falar, eu tava orando aqui de joelho, como doeu. Parecia que eu tava em cima de espinhos. Agora?
Aham, tô até suando, pastor. Tô suando frio. Pois é, filha. Isso aí é os demônios lutando contra a sua vida, filha. Satanás lutando, investindo de toda maneira, mas o Senhor não me trouxe essa palavra à toa, não. De Abraão, não. Deus tinha uma aliança com Abraão. Uma aliança. O que Deus está dizendo mediante a sua palavra é que Deus tem uma aliança com você. Foi feita uma aliança com você. Compromisso na terra. Algo grande Deus tem sobre a sua vida, como tinha na vida do patriarca. Mas, quando Deus nos chama para uma aliança, logo em seguida, as bênçãos de Deus já não vai se cumprir. As bênçãos de Deus, ela vai se cumprir no trajeto, à medida que você vai andando. E nesse andar é onde tudo acontece. É onde muitas coisas acontecem que a gente não quer que aconteça. Muitas coisas acontecem que provocam dor em nós e a gente não quer que aconteça. No entanto, se faz necessário. Todos nós precisamos de experiência. Todos nós precisamos de experiência para com o Senhor. Porque nas experiências a gente vai ser moldado e a gente vai ser trabalhado. É o que está acontecendo com a sua vida agora. Deus permite muitas situações. Para quê? O objetivo de permitir é para a gente se aproximar mais. Então você está orando, ore mais. Você está jejuando, irmão Marcelo, eu estou jejuando. Então continue jejuando. Continue na mesma fiação com o seu esposo. Continua, porque a resistência vai ser quebrada. A resistência vai ser rompida na permanência de vocês. Agora, se vocês ficarem assustados, peraí, eu entendi que quando eu começo a buscar, logo o inimigo se levanta contra a minha vida. Logo que se gera uma situação, logo vem doença, logo as portas se fecham, logo uma situação se gera. Você tem que olhar para isso com os olhos espirituais, porque se você não olhar com os olhos espirituais, você não vai conseguir permanecer no objetivo que é o chamado do Senhor sobre a tua vida. Amém? Então permaneça, nós estamos juntos aqui, os irmãos, as irmãs, você pode observar que é mais irmã que está junto com a gente sempre nessas lives. Nós vamos estar fazendo uma campanha com você, vamos ver aí um tempo, um horário, para a gente estar fazendo uma campanha com você para a glória de Deus, amém? Continua na live aí com a gente. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. A Sônia quer orar também aqui. Então a nossa irmã Débora está com a oportunidade, amém? Amém. Nosso Senhor Jesus, irmãos. Eu vou fechar o Salmo 121. Falei para ele, você ora, depois eu oro pelo meu coração. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, e guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Aqui é um cântico de fé e de confiança em Deus, que fala, né, para a gente colocar os nossos olhos realmente no Senhor, né? Só dele vem o nosso socorro. Essa pessoa na vida dos irmãos. Amém? A Débora? Amém. Amém. A Roberta Souza está com a oportunidade também. Logo em seguida nós vamos estar orando aqui pelo nosso irmão Marcelo, amém? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, a paz. Eu vou estar louvando o hino da harpa e logo em seguida um outro louvor. Pode ser, pastor? Amém, filha, amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando o 545 da nossa harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu os seus pecados.
com Pai está, porque Vai pra lá. posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória e a glória. ao meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que firme está. Glória a Deus. Eu vou estar louvando mais um outro louvor. Amém. Glória a Jesus. Só vou pôr aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Podes Perceber a sua. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, Ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Desculpa, irmãos, a bebê apitou. A vitória vem, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, Permanece assim, fiel Senhor. fiel, Senhor, meu Marcelo, Deus, você não deixa eu entrar. fiel a mim. Pode entrar, ó. Não, você não deixa. Você não deixa eu olhar pra menina. Você não sabe o que eu tava Meu sentindo? Deus, fiel. Logo em seguida você vai ter a oportunidade. Aleluia. Vem pra cá você ter a oportunidade.
Deus. Daqui a pouco eu vou orar. Ofereço a ti, Deus meu, sei que nada tenho, é teu. Essa menina tá passando aí. Quero te adorar, Ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos já levantar uma oração pelo nosso irmão Marcelo. Alguém da família dele está com Covid. Aqui na... O Marcelo fez um pedido de oração aqui. A Edna que está com Covid, está entubada. A Edna está com Covid e está entubada. Vamos levantar uma oração aqui. E logo em seguida a gente está na palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar pela vida da nossa irmã. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estende as tuas mãos, lá visitando, meu Deus, neste momento, pela tua graça, infinita misericórdia, o pedido de oração do nosso irmão, meu Deus, Marcelo, pela vida, meu Pai, da Edna, Senhor, que se encontra, meu Pai, neste momento, meu Deus, entubada, Senhor, com Covid, meu Deus, essa doença que tem assolado, meu Deus, esta praga que tem assolado a terra, meu Deus, quantas vidas tem descido à sepultura, Senhor, meu Deus, visita neste momento, tu tens o poder de mudar, tu tens o poder, meu Pai, de restaurar, tu tens o poder de curar, visita esta mulher, meu Deus, com poder e glória, vá repreendendo, meu Deus, este mal, vá lançando
jogando, meu Deus, por terra esta obra, Senhor, meu Deus, maligna. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todos os males sobre a vida da Edna, o Senhor venha repreender neste momento. Aí tocando, Senhor, no pulmão dela, Senhor, por essa doença, ataca o pulmão, a pessoa, meu Deus, sofre muito, procurando ar para respirar, dificuldade para respirar é muito grande. Estende as tuas mãos, meu Deus, pela tua graça infinita, meu Deus, misericórdia. Ó Deus, vai operando, Senhor, de uma forma poderosa e gloriosa. Bendito seja o teu nome. Faça uma obra, Senhor, na vida desta mulher, que o Senhor venha trazer a existência que não existe. Meu Deus, talvez os médicos já até mesmo desenganado, mas o Senhor dá a última palavra nos céus e na terra. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, esta mulher neste momento, por nome Edna, e que o Senhor venha tirar ela deste leito, arranca ela deste leito e opera, meu Deus, poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos ler aqui uma palavra para a glória do Senhor. Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus me direcionou nessa palavra aqui, quando a nossa irmã Mara leu esse versículo. O capítulo 8 de Romanos, o versículo 1. Aqueles que puderem acompanhar, acompanhe juntamente comigo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Para a glória de Deus, nós vamos entender isso aqui, que Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Para a glória de Deus, amém? Está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a gente tem uma série de revelações só dentro desse texto. Em algumas traduções, eu quero aqui pontuar isso, em algumas traduções, talvez vocês que estão aí na live agora, algum de vocês tem alguma tradução que não está completo esse texto, igual eu acabei de ler aqui. Tem algumas traduções que está só até aqui, só. Eu vou ler para você. Ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem muitas traduções que está só até aqui o versículo. E aqui entra um problema muito grande. Por que, Marcelo, um problema? Porque aí a pessoa vai entender que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muitas pessoas que usam esse texto, e inclusive nessa tradução que não apresenta a metade do outro texto que está faltando, e usa esse texto e diz: para mim não há mais condenação, eu já estou em Cristo Jesus. Eu já conheci testemunho de pessoas assim, disse: eu já entreguei a vida para Jesus, não tem mais problema eu pecar, não tem mais problema eu fornicar, não tem mais problema eu beber uma bebidinha, não tem problema fazer essas coisas. Por quê? Porque Cristo já morreu por mim. Ele já morreu, já ressuscitou por mim. Então, eu já sou uma pessoa salva, eu não preciso fazer mais nada. Usando esse texto isolado e parte desse texto. Por isso que eu estou aqui pontuando isso daqui. Se vocês podem olhar na Bíblia de vocês aí, talvez vocês tenham alguma versão que está dessa maneira, só a parte do versículo. Porque a parte final do verso, na tradução melhor que temos nos nossos dias atuais, que segue dizendo assim: que não andam segundo a carne. Aqui nós temos outro trecho do versículo. Outro trecho do versículo está aqui. E segue o versículo ainda: mas segundo o Espírito. Aqui nós temos outra porção do versículo. Então o versículo se divide no mínimo aqui umas três partes. Então, irmãos, a tradução correta, a melhor que temos, é essa aqui que eu estou lendo para vocês. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são aqueles? Aqueles que ouviram a palavra, aqueles que foi gerado arrependimento nos seus corações, e isso não é gerado pelo homem, o arrependimento, tá bom? O homem não tem condição de gerar arrependimento nem na sua própria vida. Vamos ler aqui essa parte aqui que é muito importante. O capítulo 16 do Evangelho de João, vamos ler aqui, a partir do versículo 7, para nós entender sobre o arrependimento, da onde ele vem. Está escrito assim, 16 do Evangelho de João, a partir do versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Verso 8.
E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus já estava prestes para ser preso, açoitado, crucificado e cumprir o propósito pelo qual ele veio essa existência. E ele começa aqui nesse capítulo, nessa altura da sua caminhada com seus discípulos, falar mais abertamente sobre o Consolador, o Espírito Santo. Ele haveria de ir para o Pai e assentar à destra do Pai, mas o Espírito Santo haveria de vir para continuar a obra que Jesus, a princípio, deu início, através do seu discípulo. É por isso que ele fala, vocês não vão ficar órfãos. Ele está dizendo, eu vou enviar o Pai para vocês, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então, observe algo. Qual é a função do Espírito Santo? Uma das funções do Espírito Santo, das muitas que ele tem, segundo a palavra de Deus. Ele vem convencer. Ele vem nos convencer do pecado. E por que nós precisamos ser convencidos do pecado? O versículo 9, do pecado porque não crê em mim. Ele vem convencer e ele está convencendo neste momento o mundo, ou seja, quando se fala do mundo, está se referindo às pessoas ainda que não entregaram a vida para Jesus. Está se referindo às pessoas ainda que ainda não se converteram e precisa de ouvir a mensagem, aí onde entra a necessidade de nós pregar a palavra de Deus. Então, o mundo, como eu e você que está aqui nesta live, outra hora não cria em Jesus Cristo. Existe a fé natural, que é a fé que está no homem, que é uma fé que nos leva a adorar imagens, é uma fé que leva-nos a adorar animais, como a gente vê tantas religiões pelos 4 cantos da terra, pessoas que adoram coisas que a gente fica assim, abismado. É porque o homem ele tem dentro de si uma necessidade de adorar, porque ele foi criado para isso. No entanto, por não conhecer a verdade, começa a adorar muitas coisas, por não conhecer a verdade. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisa-se pegar essa verdade que é a palavra, para que o homem pecador, como eu e você outra hora, viemos ao conhecimento dessa verdade e possamos assim tomar uma decisão, quando a gente ouve essa verdade que é a palavra de Deus. E quem gera isso no nosso coração se chama Espírito Santo, porque a gente não crê em Jesus Cristo. A fé, irmãos, é um dom de Deus, a gente não tem nada. Na salvação, na obra de redenção, o ser humano não entra com nada, ele não tem nada para oferecer. Quem morreu foi Jesus Cristo, quem deu a salvação foi Jesus Cristo, quem deu os dons espirituais, e entre os dons, um deles é a fé, é Jesus Cristo. Os frutos do Espírito vêm de Jesus Cristo. Ou seja, nós seres humanos não temos nada. Nós não entramos com nada, tudo nós recebemos pela graça de Deus, divinamente, ou seja, vem tudo do Senhor para a nossa vida. É por isso que o Senhor, quando ele fala em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele galardoa, ou seja, ele presenteia as pessoas que o buscam. E as pessoas que se aproximam dele, há uma necessidade de crer na sua existência, porque Deus é Espírito. Então pare para pensar, não é fácil para o ser humano acreditar em algo que ele não vê. Talvez para nós, às vezes a gente julga outras pessoas que adoram outras coisas, por eles não adorar Jesus Cristo. Mas se coloque no lugar dele. Onde nós estávamos outra hora? Eu, por exemplo, era adorador de imagem. Eu acreditava que, por certo, para mim é aquilo lá. Se Jesus não tivesse manifestado na minha vida, eu não estaria aqui falando o nome de Jesus da maneira que tem que ser falado. Eu não tinha conhecido essa verdade. Então, não é algo que provém de mim e provém de você. É algo que provém de Deus. É o Senhor que teve um encontro com Saulo no caminho de Damasco. E não Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que usam esse ditado, nossa, eu deveria ter encontrado o Senhor antes para viver essa maravilha que eu estou vivendo na presença do Senhor. Não. Não deveria ter encontrado antes. Se encontrou naquele tempo, foi um tempo estabelecido pelos céus para te encontrar, para manifestar na sua vida. E assim o Senhor te trazer ao conhecimento dessa verdade. E assim, através do conhecimento da verdade, prosseguindo, obviamente, entrar no reino de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Observe que aqui tem 3 pontos importantes.
Ele primeiro vai convencer a gente do pecado. Se nós formos convencidos de nossos pecados, que nós precisamos de Jesus, que nós somos pecadores, que o Senhor morreu unicamente para me resgatar dessa condição de maldição que eu estava. Então eu vou entendendo como que eu sou uma pessoa miserável, pobre, separado de Deus. Então eu vou compreender a obra de Jesus Cristo. Então, nisso tudo, em todos esses pensamentos, o Espírito Santo está ministrando que a gente precisa, necessita do Filho. Não tem como a gente obter a salvação sem o Filho, Jesus Cristo. Pois ele morreu, ele levou o pecado da humanidade sobre o seu corpo. Observe que a Bíblia diz que pelo um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo outro o pecado foi tirado. Em Romanos capítulo 5, o versículo 12, está escrito assim. Romanos 5, versículo 12, está escrito dessa forma. Olha só. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que que Paulo está trazendo aqui dentro desse texto? Ele está dizendo, quando ele fala por um homem, ele está voltando lá para o Éden, para Adão e Eva, que ambos se tornaram um corpo só, o casal. Foi através deles que entraram o pecado. Adão foi o primeiro homem que Deus criou na terra, e depois Eva. Isso logo a gente entende que toda a humanidade vem da onde? Vem de Adão e Eva. Tem uma ligação com Adão e Eva, porque eles foram os primeiros que foi criados sobre a terra. Entrou o pecado por Eva e Adão, o que aconteceu? Eles caíram, e obviamente quando eles caíram, eles foram expulsos do Éden, porque Deus não tem como habitar com o pecado, por isso que Deus expulsou eles do Éden, para depois, no futuro, trabalhar, porque isso já era plano de Deus, trabalhar na vida do homem, porque ele haveria de enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade, redimir a humanidade para trazer novamente nessa comunhão que a princípio foi rompida por causa da desobediência, que é o pecado. Então entrou o pecado por Adão. E entrando no pecado, qual é a consequência do pecado? A morte. E pelo pecado, a morte. Aqui mesmo no Romanos capítulo 6, verso 23, é um texto bem conhecido, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então existe um salário, é por isso que Cristo morreu. É por isso que Cristo teve que morrer, ele pagou esse salário. Esse salário do pecado, alguém tinha que morrer, e era nós, porque a humanidade caiu em pecado. Então Deus se faz homem na pessoa de Jesus, e recebe esse salário que é para mim e que era para você. Porque a condição da humanidade era de condenação eterna. O curso da humanidade era para condenação eterna. Então Deus envia seu Filho. O próprio Deus se fazendo homem para poder morrer, porque Deus sendo Espírito não morre, obviamente. Então haveria necessidade de derramar sangue, e não qualquer sangue. Tinha que ser um sangue puro, já que a humanidade caiu todo mundo e ninguém é perfeito, ou seja, todo mundo é pecador, imperfeito, e todo mundo está destituído, separado de Deus. Toda a humanidade. Toda a humanidade caiu em pecado. Então Cristo ele vem como homem, e isso é o propósito pelo qual ele se fez homem, num corpo semelhante ao meu, ao seu, para ele poder receber como homem no nosso lugar, mas um homem perfeito, porque não poderia ter pecado. Então ele leva o pecado sobre o seu corpo, crava no madeiro, e depois sepulta o pecado, e ele ressuscita ao terceiro dia sem pecado. Ele ressuscita ao terceiro dia sem pecado. Puro e perfeito. Ele pagou o salário. Quer dizer, ele recebeu o salário. Ele morreu recebendo o salário. Desceu o pó da terra. Com um objetivo, de resgatar a mim e a você que está aí nesse momento assistindo nesta live. Então, o que nós estamos lendo no capítulo 5, versículo 12, é isso. Entrou o pecado pelo primeiro homem. A consequência, a morte espiritual e a morte física, e consequentemente a morte eterna, que é a segunda morte.
A Bíblia ela fala de 3 tipos de morte. Por exemplo, nós vamos ler em Efésios capítulo 2, o versículo 1 está escrito assim. Efésios 2, versículo 1. A parte final, estando vós mortos em ofensa e pecado, morte espiritual. Ainda em Colossenses capítulo 2, o versículo 13, está escrito assim. E quando vós estavos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, morte espiritual. Vamos ler ainda mais um texto. Isso é a primeira morte que ocasionou lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceu. Deus falou, no dia que vocês comerem da árvore, certamente morrerá. Naquele dia, Adão e Eva morreu. Não morreu fisicamente, obviamente, mas morreu primeiro espiritualmente, pois o pecado fez a divisão, como está escrito em Isaías 59, verso 2, o pecado fez a separação entre o homem e Deus. Deus permaneceu no jardim e Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, porque Deus não pode habitar com pecado. Então Deus, quando expulsa Adão e Eva, o que Deus fala? Deus, olha, eles são como um de nós agora, sabendo o bem e o mal, porque a princípio eles não sabiam. Eles não tinham essa ciência do bem e do mal, relacionada às coisas má que surgiu no coração após o pecado. Eis que eles são como nós agora, sabendo o bem e o mal. Para que não estenda agora a sua mão e pegue da árvore da vida e come e vive eternamente, uma vez que Adão e Eva sabiam que tinha transgredido, porque ali houve um juízo dentro do jardim do Éden, um julgamento, o homem sofreu a condenação, maldito foi a terra por causa de Adão, a serpente foi amaldiçoada também, houve um julgamento, foi estabelecido um trono ali de julgamento dentro do jardim do Éden naquele dia. E ali Deus foi distribuindo as sentenças para a serpente, para o homem, para a terra, para a humanidade, o planeta, tudo sofreu esse dano do pecado. Então o homem não podia mais ficar com Deus vivendo em comunhão, a comunhão foi rompida. O homem sai agora da presença de Deus, Deus joga fora o homem, expulsa Adão e Eva, e quando ele expulsa, é com esse objetivo, diz, não, vamos jogar ele para fora, expulsar ele para fora, porque no futuro eu tenho um plano para eles, né? Mas se ele ficar aqui dentro, ele vai comer da árvore da vida. E aí onde estava o problema? Uma vez que nós perdemos algo, irmão, nós temos a tendência de buscar ele, não é verdade? Muitas vezes nós temos algo, e quando nós perdemos, nós passamos a buscar aquilo que perdemos. Porque ao princípio a gente não deu o valor devido. Isso acontece muito nas nossas vidas. Algo que está na nossa vida, nas nossas mãos, e a gente deveria dar o valor necessário, e não dá, e o tempo vai passando, e quando perde, a gente corre atrás. Mas só que aí é tarde, existe um julgamento, existe um tempo, existe uma semente que foi plantada e há necessidade de colher. Então observe que por que Deus fechou o jardim do Éden colocando querubins? Ele coloca querubins arrodeando o jardim, em volta do jardim, como também uma espada inflamada, ou seja, em chama, em volta do jardim, com o objetivo de guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus colocou toda essa proteção para proteger a árvore da vida? A árvore da vida já está dizendo, é a árvore da vida. Ela gerava, ele tinha vida eterna, não morria. O homem não foi criado para morrer. Ele tinha vida eterna. Mas para permanecer com vida eterna, tinha que ser pela obediência. Não haveria necessidade de não tocar naquela outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, observe aí que a salvação é condicional, obediência. O homem, desde o Éden, Deus criou para viver uma vida em obediência. Olha, se você comer, você morre. Mas se você não comer, você vai permanecer eternamente aqui comigo, em comunhão. Então observe que Deus coloca diante do homem o caminho da vida e o caminho da morte, para fazer uma escolha. E é diferente nos nossos dias? Obviamente que não. A palavra está sendo pregada. O evangelho está sendo pregado. Está sendo colocado diante de cada um de nós. E a escolha quem faz? É eu e você. Assim como Deus falou, está aqui, ó, a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você pode comer, usufruir de tudo que eu criei para vocês. Mas dessa árvore aqui, não toque nela. Porque no dia que comer, vocês vão morrer. Então é uma escolha que Deus colocou diante de Adão e Eva. E hoje, no nosso momento, nesse momento, Deus está colocando uma escolha diante de nós. A árvore da vida, da ciência do bem e do mal, representa o quê? O pecado. O pecado. E a árvore da vida? O próprio Cristo.
Aquela árvore é um símbolo do Cristo. Cristo é a vida eterna. Para nós ter vida, nós precisamos nos alimentar do Cristo, dos frutos que provém do Cristo, por intermédio do seu Espírito que recebemos pela fé nele. Ou a gente pode escolher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é viver se deliciando com o pecado. A gente pode se alimentar da vida eterna e a gente pode se alimentar da condenação eterna. Isso vai da escolha. Então Deus está falando neste momento conosco sobre escolha. Fazer a nossa escolha entre fazer a vontade do Senhor e não fazer a sua vontade. Então, entrou o pecado através de Adão. A consequência do pecado, a morte espiritual, como a gente já viu. E a segunda morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos ler, se você está com a Bíblia, acompanha aí. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Eu estou usando aqui a tradução atualizada nesse versículo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O texto está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Não morrer várias vezes, como ensina a reencarnação. Morre, ressuscita em outro corpo. Morre de novo, ressuscita em outro corpo. A Bíblia condena isso, na que você começa a meditar em alguns versículos e já joga por terra esse ensinamento. Amém? Que é uma doutrina de Satanás. Então a Bíblia está dizendo, o homem está ordenado, assim aos homens está ordenado. Ordenado por quem, Marcelo? Vamos ler. Capítulo 3 de Gênesis, o versículo 19. Está ordenado pelo próprio Deus. Ele ordenou que o homem ia voltar para o pó. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, és pó, e em pó te tornarás. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o que está escrito lá em Hebreus 9, 27, é um acréscimo, ou seja, é uma ampliação do que Deus já falou aqui em Gênesis 3, 19. O homem, por causa do pecado, agora ele morre. Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a morte física. E agora nós vamos ver a terceira morte, que essa pode ser evitada por nós. Capítulo 2, o versículo 11 de Apocalipse. Se você puder acompanhar, acompanhe aí. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, está escrito assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Vamos ler ainda mais Apocalipse, capítulo 20, o versículo 14 e 15. Capítulo 20, o versículo 14 e 15. Está escrito assim. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso está acontecendo na história. E há de acontecer até a volta de Cristo, até o estabelecimento do reino eterno. Primeiro, morte espiritual. Efésios 2, versículo 1, grave isso. Efésios 2, verso 1, fala de morte espiritual. A vida de pecado, quem vive em pecado está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. E o próprio Paulo, no capítulo 5, versículo 6, de 1 Timóteo, ele fala sobre isso. Está escrito assim, mas a que vive em deleite, vivendo, está morta, ou está morto, tanto o homem como a mulher. Então, viver nos deleite, que é os prazeres, que é a reverência ao pecado, viver em pecado, a pessoa está vivendo. Fisicamente, a pessoa está viva, eu estou vivo, você está vivo, mas espiritualmente, nós estamos vivos? Nós só vamos estar vivos se a gente vive uma vida de santidade. Mas se a gente está vivendo uma vida de pecado, obviamente nós estamos vivos fisicamente, mas o meu espírito e a minha alma está morta, por causa da ausência de Deus. Pois quando o pecado se introduz na nossa vida, isso é automático, o Espírito de Deus, ele se retira. Se o Espírito de Deus não está em nós, obviamente a gente não tem vida espiritual.
Porque a gente não está conectado com o Criador através de Cristo Jesus, pelo seu Espírito que está em nós pela fé. Então, morte espiritual, morte física e a morte eterna. E a morte eterna, irmão, é um negócio muito sério. Neste momento está sendo pregada a palavra de Deus. Amém? Está sendo pregada a palavra de Deus. E ainda dentro falando sobre a morte eterna, que é a segunda morte, tá? Essa é a segunda morte, que é a morte eterna. É onde o homem vai ser banido da presença de Deus para sempre. Vai viver eternamente com Satanás sendo atormentado. Ausente da glória de Deus. Não pode mais ver o Criador. Não pode mais sentir o Criador. Nunca mais vai poder ver a luz. Mas somente trevas. Somente trevas. Então para pensar. Tem hora que eu fico pensando, isso é algo muito sério. É algo muito sério o Evangelho. E a palavra de Deus está sendo pregada. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, como o texto que a gente leu de Apocalipse 2, verso 11. O Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. As pessoas que estavam ali ouvindo a pregação dessas cartas, eles eram surdos? Obviamente que não. E o ouvir que a Bíblia está dizendo ali não é o ouvir, igual nós estamos ouvindo agora. É quando nós ouvimos e absorvemos a palavra, e aquela palavra ela começa a gerar mudança dentro do nosso coração. Agora tem muitos que ouvem a palavra e passa desapercebido. Está ouvindo a palavra e continua no pecado. Está ouvindo a palavra e continua na vida de iniquidade. Está ouvindo a palavra e continua na vida de mentira. Está ouvindo a palavra e continua se prostituindo. A pessoa é irredutível, a pessoa não aceita, a pessoa não se arrepende e continua no pecado. A consequência disso é a segunda morte. É a segunda morte. Então o pecado gerou a primeira morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas a morte eterna ela pode ser evitada, por isso que Cristo morreu. Cristo morreu para que todo aquele que crer nele, quando ouve o seu evangelho, o capítulo 3 de João, o versículo 18, olha só o que está escrito. Quem crer nele não é condenado. Pronto. Quem crer nele, a Bíblia está dizendo, quem crer nele que é Jesus, não é condenado. Segue-se a leitura do texto. Mas quem não crê já está condenado. Não vai ser condenado. Já está condenado. Então, como entender isso? Que não vai ser condenado? Porque vai haver o juízo de condenação. Só que no juízo, o julgamento, não é para saber se a pessoa vai ser absolvida ou se a pessoa vai ser condenada. É só para a pessoa saber o motivo pelo qual levou a pessoa à condenação. Porque tudo que nós fazemos agora, tudo que eu pratico diariamente, tudo que você pratica diariamente, você está assistindo aí na plataforma do YouTube, do Facebook, como aqui no aplicativo Meet, tudo isso é registrado. Tudo isso é computado para você melhor entender na nossa geração. Os livros que foram abertos lá no capítulo 20, são abertos uns livros lá. E no capítulo 20, o versículo 11, vamos ler um pouco sobre isso, está escrito assim: E viu um grande trono branco, isso é o juízo final do trono branco, depois do milênio. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, Deus, naquele dia do juízo, toda a humanidade vai se colocar diante dele, e também a igreja estará ali para participar desse julgamento. A igreja que já foi salva anteriormente vai participar do julgamento, não para ser condenado, mas para participar do julgamento com Cristo Jesus. Então, observe que os mortos, João tem a visão dos mortos. Quem são esses mortos? São os mortos que perderam, ou seja, que não se salvaram. Eles agora que estão ressuscitados, porque vai haver duas ressurreições. Vai ressuscitar tanto os salvos como os perdidos. Vai haver duas ressurreições. Os perdidos vão ressuscitar para ser julgados nesse momento aqui. Por isso que ele disse, eu vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, autoridades, prefeitos, presidente, grandes homens da terra, homens conhecidos, como também os mais pobres, independente da classe social,
todos passarão por esse julgamento, porque rejeitaram o sacrifício oferecido pelo Criador, que foi seu próprio Filho. Quando o homem não se converte a ouvir a palavra de Deus, ele está dizendo para Deus que rejeita o seu Filho amado, que ele tanto amou, e que entregou para mim e para você, para nos salvar dessa condição de condenação. Então, quem vai ser condenado é quem vai rejeitar Cristo, para permanecer numa vida de pecado, porque o pecado ele gera prazer, mas também traz consigo morte e morte eterna. Esse prazer é momentâneo, daqui a pouco passa. Esse prazer é momentâneo. Então, a primeira coisa que vai se abrir no juízo é os livros das obras. Dentro desses livros está contido todos os registros do que você fala, do que eu falo, do que eu penso, das minhas atitudes, desde o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. E aqueles que não entregaram a vida para Cristo, também as suas obras estão sendo registradas. E Deus, para julgar como Deus é um ser perfeito, ele vai estar com uma prova na mão. Deus não vai julgar ninguém sem mostrar o motivo pelo qual a pessoa está sendo condenada. O livro vai mostrar para nós que nós vamos ser dignos, se nós estiver lá, digno de condenação, porque Deus vai mostrar, olha, tal dia você ouviu a palavra, tal dia você teve a oportunidade de se arrepender, eu usei fulano, eu usei ciclano, eu usei pessoas para pregar a minha palavra, você não quis, rejeitou a minha palavra. Então a Bíblia diz que quando nós rejeitamos ao Senhor, o Senhor nos rejeita também. Então, irmãos, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que entender isso pela palavra de Deus. O texto anteriormente que a gente leu, não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez que a gente entregou a vida para Cristo, não tem como mais a gente viver uma vida de pecado novamente. É por isso que se uma pessoa diz que se converteu e você vê nas práticas, das mesmas práticas, não mudou nada, não houve convenção genuína. O Espírito de Deus não convenceu aquela pessoa. Porque quando convence, algo acontece na vida da pessoa. Quando a pessoa é convencida do pecado, algo sobrenatural acontece na vida da pessoa. E vamos ler aqui na primeira epístola de João, o capítulo 3, o versículo 9. Na tradução atualizada, olha só o que está escrito. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Você está entendendo? Olha só o versículo 8 do mesmo capítulo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. É por isso que a Bíblia fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Então observe que o João está falando, ó, aquele que nasceu de novo, ele não tem como mais viver na prática do pecado. Não tem como mais viver nos mesmos erros. Por quê? Porque o que permanece nele é o que conduz agora a vida dele. Ou seja, a divina semente. O que é a divina semente? A palavra. É a palavra de Deus. Você lembra que Jesus usou a palavra como a alegoria para trazer o ensinamento do semeador? No livro de Lucas, capítulo 8, verso 11. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E João fala aqui, ó, a divina semente permanece nele. E por isso ele não pode mais viver pecando. Então nós entendemos que a palavra que está em nós, no novo nascido, daquele que nasceu de novo, que ele está falando aqui do novo nascimento de João capítulo 3, protege a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa, direciona a vida da pessoa, a palavra, a divina semente. E aí a gente vai ver uma diferença, irmão, é clara a diferença entre as pessoas que servem a Deus e os que não servem. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto como? Ao versículo anterior. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca. Nós pecamos todos os dias. Mas praticar o pecado é pecar hoje, é pecar amanhã, é continuar no pecado. É uma pessoa que não houve arrependimento. Então, claramente a pessoa vai distinguir a pessoa que serve
e o que não serve. É o que o Senhor Deus falou no capítulo 3 do livro de Malaquias, verso 18. Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença muito grande, irmão. Então a gente vai conhecer quem de fato nasceu em Cristo Jesus. Quem de fato é servo de Deus. A pessoa vai conhecer. Justamente por isso, por causa das obras. Por causa das atitudes da pessoa, que é a mesma coisa. A pessoa mentia, a pessoa permanece mentindo. A pessoa roubava, a pessoa permanece roubando. A pessoa não perdoava, a pessoa continua sem perdoar. A pessoa é uma pessoa irada, a pessoa continua sendo a mesma pessoa irada. Pessoa que fala mal de todo mundo, contendeira. Estou saindo agora. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vamos ver aqui Romanos capítulo 6, já estou encerrando. Li mais esse versículo aqui. Capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Verso 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o que Paulo está dizendo. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. É uma pergunta retórica, onde ele mesmo responde no verso 2. De modo nenhum. Ou seja, eu não vou viver mais no pecado. Eu não vou viver mais na mentira, me prostituindo, fornicando. Eu não vou fazer mais essas coisas. Por quê? Nós que estamos mortos para o pecado. A gente morreu para o pecado. Quando a gente entregou a vida para Cristo, a gente morreu, foi crucificado com Ele, e foi sepultado com Ele, e a gente ressuscitou com Ele. E tudo isso a Bíblia nos ensina em detalhes. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós morremos com o Senhor Jesus. Quando eu entreguei a minha vida pela fé, eu fui crucificado com Jesus. E é o que o próprio apóstolo fala também em Gálatas capítulo 2, o versículo 20. Olha só o que ele escreve. Está escrito assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, eu morri com Ele quando eu entreguei a minha vida para Ele. Eu fui crucificado com Ele. Cristo foi crucificado por causa de quê? Do pecado. Ele levou o pecado, é por isso que Ele morreu. Para que quando o homem se arrepender, pela fé, morra também com Jesus. Para o pecado. Morrer para quê, Marcelo? Para o pecado. Eu ouvi a palavra e o Espírito Santo gerou arrependimento aqui dentro do meu coração. Fazendo entender a obra de Cristo e fazendo eu viver uma vida nova. Já estou crucificado, eu morri para o pecado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem conduz a minha vida agora é Cristo. Quem conduz a minha vida agora é a palavra de Deus, que é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Se eu estou morto, logo eu não vou viver mais no pecado, mas eu vou viver uma vida para o Senhor Jesus. Então, o texto inicial que nós lemos de Romanos capítulo 8, o versículo 1, está falando exatamente isso. Não há condenação para as pessoas que não vivem mais em prática de pecado. Eu sou uma nova criatura, então agora eu vou viver uma vida de santificação. E Paulo ele fala isso no capítulo 6 de Romanos, o capítulo 6, o versículo 22, olha só o que está escrito, capítulo 6 de Romanos, o versículo 22, ele fala sobre isso. Está escrito assim: mas agora libertados do pecado. Quem está em Cristo Jesus genuinamente foi libertado do pecado. É o que Jesus falou em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os judeus que estavam ali disseram, não, nós nunca servimos a ninguém. Como diz tu, seremos servo, serviremos. E Jesus fala no versículo 34, todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. É o homem sem Deus, que precisa de arrependimento. Por isso a necessidade de pregar a palavra. E Jesus diz, todo aquele que pratica o pecado, ou seja, vive no pecado, é servo do pecado. Ou seja, o senhor da pessoa é o pecado.
É como um senhor que domina, como um escravo. A pessoa se torna escravo que tem um senhor que domina a sua vida. Quem é o senhor? É o pecado. Aí é onde entra Satanás para acabar com a vida da pessoa, por causa da legalidade do pecado. Então Paulo está falando aqui, agora em Romanos 6, 23, 22. Mas agora libertados do pecado. Eu me arrependi. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque se eu não for convencido do pecado, eu vou passar pela justiça de Deus. E a justiça de Deus vai me levar ao quê? A condenação. Porque eu mereço ser condenado, porque eu rejeitei o sacrifício pelo qual Deus me deu para me redimir da vida de pecado. Eu rejeitei. Então, para mim, não há salvação. Eu preciso receber. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu preciso de Jesus. A humanidade precisa de Jesus. Sem Jesus, nada poderemos fazer. E ele segue dizendo, libertado do pecado, feitos servos de Deus, ou seja, agora somos servos do Senhor, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, uma vez que eu fui libertado do pecado, qual é a minha condição de vida agora? Tudo que eu for fazer, que são os frutos para a santificação, esses frutos aqui para a santificação, está relacionado às minhas obras do cotidiano em Cristo. Nós não somos salvos pelas obras, irmãos, entenda isso. Mas uma vez que eu estou em Cristo, que eu recebi a graça do Senhor, é obviamente que a minha atitude tem que ser em concordância com a palavra de Deus. Não tem como eu dizer, eu sirvo a Jesus. Jesus é uma videira. A videira produz o quê? Uva. Aí lá eu sou um galho que estou na videira e eu vou produzir abrolhos. Eu vou produzir milho. Eu vou produzir feijão. Isso é a alegoria que eu estou falando para você entender. Se Jesus é a videira e nós somos o galho, e no galho produz o quê? As uvas. Nós estamos em Cristo, incestados. Eu sou crente, eu sou servo. Mas os frutos que eu produzo não são uvas. São outros tipos de frutos relacionados à nossa prática de vida. A pessoa vive no engano. Então as obras não coincidem com as obras de Cristo. A vida do crente não coincide com a vida de Cristo. Mas se está incestado, como pode produzir algo diferente? É porque não foi incestado ainda. Não está conectado pela fé em Cristo Jesus. Porque quando estamos conectados, a água da vida começa a gerar a vida dentro de nós, que é o Espírito Santo. E ele vai fazer o quê? Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por quê, Marcelo? Porque a gente não crê. A fé é um fruto, é um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 9. Que está falando ali dos dons espirituais. E entre os dons, um é a fé. Os frutos do Espírito é a fé. O sétimo fruto é fidelidade. Em outra tradução está fidelidade, em outra tradução está fé. É um dos frutos do Espírito. Então o Espírito Santo que está na nova criatura em Cristo Jesus, ele tem que gerar todos os dias arrependimento. Sem ele a gente não consegue se arrepender. Sem ele a gente não consegue crescer. Sem ele a gente não consegue avançar conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Porque existe muitas religiões que pregam o nome de Deus, mas não aceita Cristo, não recebe Cristo, não acredita no sacrifício de Cristo, então não tem o Pai. E não tem o Espírito Santo. Então a gente pode servir a Deus de uma maneira que a gente entende que é certo. Mas existe a maneira de servir a Deus da maneira que Deus quer. E aí é onde a gente para e tem que pensar, será que eu estou servindo a Deus da maneira que Deus quer? Da maneira que agrada a Deus? Amém? Então, viva pelo Espírito. Não mais pela carne, mas pelo Espírito. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo. Ou seja, a nossa prática de vida é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Como isso acontece na prática, Marcelo? Os frutos são gerados e produzidos diariamente. Claro dependendo do nosso relacionamento. Eu entendo que eu tenho que meditar na palavra, que eu sou uma nova criatura. Eu entendo que eu tenho que ter uma vida de santificação. Eu entendo que eu tenho que vigiar. Eu entendo que eu tenho que me alimentar da palavra, que ela é o pão da vida. O Espírito Santo, que é a água que traz mudança para um deserto que somos nós, falando simbolicamente, ele vai gerar no nosso coração
os atributos do Criador, ou seja, que são os frutos do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, o domínio próprio. Isso são atributos do Criador. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então isso tem que se manifestar no nosso caráter no cotidiano, diariamente, mas isso só é possível se o Espírito de Deus fluir e guiar a nossa vida. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esse vai ser o último versículo que eu vou ler, Romanos 8:14 está escrito assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Até aqui. Vamos terminar agora. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Amém, meus irmãos? Vocês estão ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Amém. Ninguém quer fazer pergunta alguma? Eu já vou orar para a gente terminar. Glória a Deus. Então vamos orar para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, graças te damos pela tua infinita, meu Deus, misericórdia. Toma nas tuas mãos, meu Deus, a minha vida, a vida das minhas irmãs que aqui se encontram, a vida de cada um de nós, Pai. Vai nos direcionando, vai nos conduzindo, vai nos capacitando, vai nos instruindo pela presença da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, a todos que estão aqui na plataforma, Senhor, do Facebook, o nosso irmão Marcelo, meu Deus, como o pastor João, o Senhor venha visitar, meu Deus, cada um dos meus irmãos que está assistindo esta live neste momento. O Senhor venha trazer edificação, crescimento para a nossa vida, Senhor, diariamente. Faça-nos entender, meu Deus, cada dia mais, para que nós possamos se aprofundar na Tua presença, possamos nos aproximar mais e mais do Senhor, nessa intimidade, porque nós precisamos, porque há uma guerra muito grande, Senhor, todos os dias, dentro do nosso ser. A carne luta contra o Espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não venhamos fazer o que nós queremos, Senhor, mas aonde nós semear e aonde nós vamos escolher. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, através da Tua poderosa palavra, e que haja crescimento e amadurecimento espiritual nas nossas vidas, porque nós nunca vamos ter o bastante que não precisamos mais. Todos os dias nós precisamos de mais do Senhor, todos os dias nós precisamos buscar mais, todos os dias nós precisamos amadurecer mais um pouco, mudar algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas coisas, meu Pai, alguns hábitos, Senhor, que não agrada ao Senhor, que são hábitos mudando na nossa fala, na nossa conduta, no nosso viver, no nosso comportamento, começando a partir de dentro do nosso lar, no trabalho, palavras, meu Deus, pensamentos que vêm são ilícitos. Então todos os dias, Senhor, nós precisamos desta mudança, nós precisamos ser mortificados pela presença do Teu Espírito. Ele vai continuar nos convencendo de que nós estamos tomando trajetos errados, que nós estamos tendo pensamentos errados ao Teu respeito, ao respeito dos nossos irmãos, em relação à nossa vida e comunhão. Meu Deus, dá vitória ao plano milagre. Desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Ficam na paz, tá bom? E até às 11 horas da noite nós estaremos lá orando, buscando a presença de Deus. Você que quer, se fortaleça mais e mais. E cada dia que passa, as coisas tendem a piorar. Então, permaneça na presença de Deus. Os dias são difíceis. As coisas estão chegando por aí. Mas fique firme. Porque o Senhor te sustenta. Ele é a nossa força. Nós vamos suportar se o Espírito de Deus continuar nos direcionando e nos guiando. Amém? Desde já agradeço a vida de cada uma de vocês, das irmãs, da nossa irmã Mari que abriu o culto aí, de todos vocês aí que participaram, cada uma em particular, para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos do Facebook, o nosso irmão Marcelo, pastor João, Deus abençoe todos vocês grandemente. Fico na paz do nosso Senhor Jesus. Amém, meus amados?